1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18. Vamos fazer uma reflexão pensando em consolando pela volta de Cristo. Meus irmãos, são tantos problemas, a igreja pode sentar, são tantas as dificuldades que nós passamos, tantas lutas, como foram falados aqui, pedidos de oração, e realmente essa esperança da volta de Jesus, ela realmente dá consolo ao nosso coração, e nós também podemos consolar outras pessoas com essa certeza de que Jesus voltará. Amém, igreja? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18, a Bíblia fala assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa esperança bendita, maravilhosa da Tua volta, Senhor, que realmente nos dá força para continuar, Senhor, para estarmos na Tua presença. Muito obrigado pela Tua palavra, que essa palavra possa produzir efeitos em nosso coração. Eis que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a volta de Cristo é um tema principal da igreja cristã. Na história da igreja cristã, esse tema tem sido realmente algo que tem fortalecido a fé dos cristãos nesses 2000 anos de história. Nós precisamos cada dia mais relembrar, trazer à nossa memória o que nos dá esperança. E um dos assuntos é a volta de Cristo. Nós estamos vivendo um período na Terra que a Bíblia já falava que iria acontecer, mas eu não pensei que veria isso que nós pregávamos há algumas décadas atrás e já estamos vendo hoje. Se nós formos olhar o livro de Mateus, no capítulo 24, Marcos, capítulo 13 e Lucas, capítulo 21, são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, ensinando sobre a sua segunda vinda. E o Senhor Jesus Cristo, ele diz que haverá um período que o Senhor Jesus mesmo chamou de princípio das dores. Mateus 24, de 1 a 14, Marcos 13, de 1 a 13, Lucas 21, de 1 a 19, que fala de guerras, rumores de guerras, doenças, terremotos. E alguém pode falar, mas pastor Cabral, sempre existiu isso, só que agora a quantidade é muito maior. E também a intensidade, por exemplo, dos terremotos está sendo muito maior. E é isso que nós estamos vendo todo dia aí nas notícias, nós estamos acompanhando. E, particularmente, eu creio que nós estamos vivendo esse período do princípio das dores. Meus irmãos, tem um amigão meu que foi daqui, foi da Memorial, e está lá em Portugal, esse Marivaldo, foi esse diretor executivo aqui da convenção, na época do centenário, e ele recentemente pediu oração. Um grande terremoto lá em Portugal. E eles estão preparados para isso, mas os terremotos estão cada vez ficando mais fortes. Princípio das dores, sinais
da volta do Senhor Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala sobre algo que em breve, muito breve, creio eu, acontecerá. Quando ele diz, então sereis atribulados. Lucas 21, 21, Mateus 24, 9, Marcos 13, 9. Período de grande perseguição, que é chamado da grande tribulação. Um período em que os cristãos serão perseguidos. Meus irmãos, cada vez nós estamos vendo isso. Eu recentemente tive um congresso de pastores lá no Tocantins, vi o pastor Irlande Pereira de Azevedo, com 90 anos, homem de Deus, né? E eu conversando com ele, pastor, eu sabia que essas coisas iriam acontecer, mas eu não pensei que eu estaria vivo quando isso acontecesse. E as coisas estão acontecendo. Perseguição aos cristãos. Ele me contou que uma igreja está sendo processada porque escreveu só Jesus Cristo salva. Está sendo processada a igreja aqui no Brasil por causa disso, porque está excluindo outras religiões, alguma coisa desse tipo. Meus irmãos, período de grande tribulação, a grande perseguição aos cristãos acontecerá na terra. E também nos evangelhos, nas palavras do Senhor Jesus Cristo, ele fala sobre isso. Mateus 24, 15 a 28, Marcos 13, 24 a 25, Lucas 21, de 20 a 24. Também essas cartas do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses são a carta que um dos temas para esclarecer os irmãos é sobre a volta de Jesus. E na segunda carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala sobre a apostasia, sobre o anticristo, o filho da perdição, segundo a Tessalonicenses capítulo 2, aquele que vai perseguir os cristãos, um líder mundial, não sabemos se é um governador, um presidente, qual o nome que vai se dar a esse homem, mas um homem que vai governar o mundo e que vai perseguir os cristãos. Grande perseguição, como o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina. E a sequência é a vinda ou a volta de Cristo. Também, se pegarmos os evangelhos, está nessa sequência. Mateus 24, 29 a 35, Marcos 13, de 24 a 31 e Lucas 21, de 25 a 33. Diz que a volta de Jesus vai acontecer logo depois da aflição. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que, e respeito, né, o pensamento teológico que existe, e como batista nós deixamos isso em aberto, né, as diversas linhas da escatologia, mas aprendi isso com o meu pastor quando eu era criança, de ver o que o próprio Senhor Jesus Cristo fala e nos ensina, e a sequência que ele nos dá. E se olharmos lá nos evangelhos, é essa a sequência. Ele diz que logo depois da aflição é a vinda, a volta de Cristo. Então, para a exposição do texto lido, fiz essa introdução falando sobre uma sequência até a vinda de Cristo, né? Princípio das dores, grande tribulação e depois a volta de Cristo. Grandes teólogos batistas, que eu considero muito, né? Pastor Valtair Miranda, lá do Seminário do Sul, pastor Saião também, falam dentro dessa linha que eu estou falando com os irmãos também. Então, eu fiquei mais tranquilo quando os ouvi e de continuar com isso que eu sempre tive no meu coração. É algo que eu creio e que estou compartilhando com os irmãos de acordo com a palavra. Então, temos aqui a volta do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, então, ensinando aos cristãos sobre esse assunto, no capítulo
lido aqui, capítulo 4, a partir do versículo 13, ele toca alguns assuntos bem importantes sobre a ressurreição e sobre a vinda de Cristo. Gostaria de expor para os irmãos algumas coisas que falam ao meu coração sobre esse texto. A primeira coisa é que o cristão tem esperança pela volta de Cristo. 1 a Tessalonicenses, capítulo 13, sobre os que dormem. O apóstolo Paulo utiliza, e isso, em português, nós chamamos de eufemismo. É uma figura de linguagem, é amenizar aquilo que estamos falando, é aqueles que morreram, né? Então, é esse o contexto bíblico que o apóstolo Paulo está falando sobre os que dormem. Meus irmãos, quantos já partiram, né? Nós temos saudades aqui. Tinha um grande evangelista que eu passei a admirar, o irmão Porfírio. Os mais antigos aqui vão lembrar, grande evangelista dessa igreja. E eu ficava impressionado de ver aquele homem de Deus, né? Tantos como ele já partiram, já estão na glória. E isso, na teologia, é chamado do estado intermediário. O estado intermediário. Já estão no céu, mas estão aguardando a volta de Jesus. E por isso eles não têm o corpo celestial ainda. Essa é a diferença, né? Então, como foi falado pelo irmão aqui, o diácono falou sobre o nosso espírito que sobe, né? Está com o Senhor, mas eles não têm o corpo celestial ainda, porque o corpo celestial nós só vamos receber na segunda vinda de Jesus, amém? Esse corpo que já está envelhecendo, o joelho começa a doer, não conseguimos mais correr como antigamente, né? E outras coisas mais, nós vamos receber um corpo espiritual, amém? Quantos desejam que esse corpo celestial na volta de Jesus? Amém. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso consolo, meus irmãos, né? Esse grande dia em que Cristo virá. E aí, o apóstolo Paulo ele vai botando ordem, vai orientando sobre esse assunto. Ele fala que os salvos virão com Jesus. Eu fico imaginando aqui, né? Irmão Porfírio vindo com Jesus, minha mãe, tantos outros, a minha sogra, a dona Elze, que aceitou Jesus com 80 anos nessa igreja, foi batizado pelo pastor. Eles virão com Jesus na sua segunda vinda, amém? Coisa maravilhosa, meus irmãos, né? Jesus virá nas nuvens com poder e grande glória, todo olho o verá, né? Nós cantamos aqui esse cântico, é um versículo de Mateus, todo olho verá quando Jesus virá, né? Então, isso exclui essa vinda secreta que alguns teólogos falam aí, né? Mas todo olho o verá, Jesus virá nas nuvens com poder e grande glória, e aqueles que partiram, que dormem nesse eufemismo, né? Estão acordados, né? Estão louvando a Deus, só não tem um corpo celestial ainda. Eles vêm, essa é a primeira ressurreição, e nós não vamos preceder esses que já partiram. Eles vão receber o corpo celestial primeiro. E nós, os que estivermos vivos aqui, nós seremos arrebatados, levados aos céus e nos encontraremos com Jesus. Quantos querem se encontrar com Jesus aqui? Levanta a mão. Amém. Glórias a Deus. Você tem que entregar a sua vida para Jesus. Se alguém aqui não entregou ainda, você tem que se arrepender dos seus pecados. Essa é a pregação dos evangelhos, arrependimento. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que confessar a Jesus como Salvador. E você tem que falar, né? Tem que se comunicar que você crê nesse Senhor Jesus Cristo como Salvador. Romanos 10:9, o TNT, né? Um capelão americano, ele falava muito sobre isso, do exército americano, ele falava sobre isso, sobre o TNT, né? Então, Romanos 10, 9, 10, TNT. E esse é o grande segredo, é um dos grandes problemas que eu vejo no Evangelho hoje em dia, porque não estão fazendo as pessoas confessar ao Senhor Jesus Cristo como Salvador. Sem confissão não há salvação. Tem algumas pessoas que estão na igreja,
mas não são salvas, porque nunca confessaram a Jesus como Salvador, nunca entregaram a sua vida realmente, não se arrependeram dos seus pecados, deixaram seus pecados e confessaram a Jesus como Salvador. Só serão arrebatados, só estará com Jesus quando partir aquele que entregar a sua vida a Ele. É necessário, então, isso. Não pode ser se envergonhar do Evangelho, não pode ter vergonha de confessar que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Os salvos virão com Jesus, ressuscitarão primeiro, foi o texto bíblico lido, 1 Tessalonicenses 4, 15 a 16, e depois os que estiverem vivos serão arrebatados e levados aos céus. E aí, o apóstolo Paulo, ele faz essa afirmação que eu acho maravilhosa para as nossas vidas cristãs. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. A volta de Jesus nos traz esperança. A volta de Jesus nos traz consolo ao nosso coração. E esse consolo, nós devemos consolar outras pessoas também. Quantas e quantas vezes nós vamos visitar alguém que está doente no hospital e nós é que saímos consolados, porque essa pessoa tem essa certeza bendita da salvação, de se encontrar com Jesus, apesar dos problemas, apesar das lutas, das dificuldades que nós passamos, nós temos essa esperança bendita que nós vamos nos encontrar com Jesus. Meus irmãos, devemos então nos consolar uns aos outros pela volta de Cristo. Muitas vezes nós nos sentimos injustiçados nesse mundo tão pecador, tão cruel, né? Mas é importante saber que haverá um dia um julgamento. O Senhor Jesus Cristo, Ele hoje é o nosso advogado, está nos defendendo, né? Mas um dia Ele voltará como juiz e Ele julgará. E só tem dois caminhos, segundo essa declaração doutrinária fala sobre isso, da Convenção Batista Brasileira, né? Os justos estarão no céu com Jesus e aquele que não crer no Senhor Jesus Cristo, ele vai para a perdição eterna. Jesus se preocupou mais em falar sobre o inferno, sobre o sofrimento, do que falar sobre o céu. E por isso nós devemos continuar com essa chama da pregação do Evangelho, para que as pessoas possam entregar sua vida para Jesus e possam ir para o céu, estar com Jesus para sempre. É esse o meu desejo para os irmãos. Os irmãos estejam consolados com a certeza, a bendita esperança da volta de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vamos cantar Alfa e Ômega. Vamos ficar de pé? Tocar para a gente.